Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da websérie Os Candidatos. O objetivo é dar a você as principais informações sobre quem são as pessoas que querem assumir o papel de prefeito de Maringá. No total, são 13 episódios, um para cada candidato, e este episódio é sobre Coronel Audilene. Nós amamos Maringá. Para ser candidato à prefeitura de Maringá. Escolheu o meu nome. Quero fazer gestão pública em Maringá. Me sinto no momento ideal. Fazer as coisas certas. Um trabalho diferente. Fazer com que a nossa cidade não fique estagnada. Ser prefeito de Maringá. Ser prefeito de Maringá. Ser prefeito de Maringá. Ser prefeito. Na verdade, eu quero cuidar das pessoas, né? Eu quero ver o desenvolvimento de Maringá e, acima de tudo, porque eu amo Maringá, né? Aqui eu constituí família, tive minha filha, eu amo Maringá. Então, por isso, eu me propus a ser prefeita. Audilene Rosa de Paula Dias Rocha nasceu em junho de 1965 em Terra Rica, uma cidade com quase 17 mil habitantes, a 104 quilômetros de Maringá. Filha da oleira Osorina Rosa Dias e do sapateiro Joaquim Dias, ela tem 4 irmãos, de 57, 61, 63 e 65 anos, sendo que 2 deles também atuaram na Polícia Militar. Um chegou a ser sargento e o outro coronel. Para o ensino fundamental e médio, Audilene teve a maior parte de seus estudos em Assis Chateaubriand, cidade para a qual se mudou com a família quando tinha 4 anos de idade, e a conclusão foi no Colégio da Polícia Militar em Curitiba. Audilene só foi para Curitiba depois que o irmão dela, que havia ingressado na PM, informou que havia vagas disponíveis para mulheres. Depois de uma reunião em família, ficou decidido que Audilene iria para Curitiba e ficaria sob os cuidados do irmão. E assim começou a trajetória dela na PM. Em 1985, ela entrou na corporação e ficou 3 anos na academia como cadete. Depois fez estágio em Curitiba por 6 meses e, na sequência, ela se apresentou ao 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá em julho de 1988 como aspirante a oficial. Agora, voltando à formação acadêmica da candidata. Audilene tem bacharel em Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar do Guatupê, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, é formada em Magistratura pela Escola Superior de Magistratura do Paraná, tem especialização em Planejamento e Controle da Segurança Pública pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Política, Estratégia e Planejamento e especialização em Gestão de Pessoas. Segundo Audilene, o interesse pela política começou a surgir quando ela atuava em Curitiba e começou a perceber que tudo passava pela política. Quando eu estive em Curitiba, muito próximo da vice-governadora e depois da governadora e no próprio Comando Geral da Polícia Militar, eu comecei a entender que tudo passava pela política, né? Tudo passava. Então, se você quer alguma transformação, alguma modificação, você precisa passar pela gestão política para que isso aconteça em termos de coletividade, né? Porque a nível individual nada se pode fazer, mas para a coletividade você precisa disso. E eu entendi, eu vinha vendo e observando isso, mas eu não tinha, de início, interesse em participar de eleições em razão da forma como que alguns políticos tratam as campanhas, né? Com calúnias, difamação e tudo mais. E em razão disso, eu não queria. Mas aí o Progressistas, no final do ano passado, me fez o convite para eu colocar meu nome à disposição de Maringá. E foi isso que eu fiz, né? Depois de pensar e orar. É a primeira vez que Audilene concorre a uma eleição. Ela é filiada ao Progressistas e tem ao lado dela, concorrendo a vice-prefeito, o empresário agropecuarista Marco Antônio Almendri Meja. Ele tem 50 anos e também é filiado ao Progressistas. O valor total dos bens declarados por Marco Meja é de pouco mais de R$336 mil. O valor total dos bens declarados pela Coronel Audilene é de pouco mais de R$460 mil. Audilene, assim como todos os demais candidatos, recebeu a seguinte pergunta: qual a avaliação que faz de si mesma e quais habilidades considera ter que a tornaria uma gestora eficiente caso seja eleita? Toda a minha vida eu fiz gestão, né? Porque na Polícia Militar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente faz gestão em todas as áreas, né? De saúde, educação, logística, pessoal, recursos financeiros, busca de recursos, né? Parcerias, porque você tem que colocar o efetivo na rua. Também planejamento, geoprocessamento, geocriminal, para que você possa saber onde pôr e dispor o efetivo na rua da melhor maneira, com o melhor resultado. Além disso, eu tenho formações, eu tenho 2 faculdades, eu tenho 4 pós, né? E todas elas com prática
né, no exercício da minha função. Então, eu tenho o conhecimento, tenho a habilidade e atitudes necessárias para fazer a gestão de Maringá. E o comando geral foi a demonstração última da minha competência. A candidata Audilene, assim como todos os demais candidatos, recebeu 1 minuto para que pudesse avaliar 6 áreas de Maringá e dizer quais são suas propostas para cada uma. Essas áreas são saúde, educação, segurança, economia, cultura e mobilidade urbana. Vamos à primeira. A saúde, você tem que verificar a situação como um todo, né? Você não consegue ver a saúde de uma forma segmentada. Mas uma das coisas que nós precisamos trabalhar na saúde é a questão de fortalecimento da atenção básica. Nós precisamos trabalhar a prevenção, que isso envolve espaços de saúde, atividade física, alimentação, ingestão de água, né, e vários segmentos. Então, nós podemos também utilizar a questão da telemedicina para alguns casos específicos, a marcação de consultas por app para facilitar, não ter que haver deslocamento das pessoas até o posto somente para fazer isso, né? Então, podemos fazer parcerias com as faculdades e universidades também para trabalhar essa questão do atendimento nas questões das prevenções e também trabalhar a capacitação daqueles que estão atuando. Ela vai sofrer uma diferenciação com a questão da pandemia, que quer queira ou não, entramos num processo que vai ser híbrido, né? E isso vai ter que ser muito bem avaliado, como é que vai ser feito, e nós entendemos que nós precisamos trazer os pais a participar da formação dos filhos, isso é extremamente importante, e não ficar só com o professor e o próprio aluno, a propiciar aos professores que eles possam ser capacitados, possam ter acesso a cursos, estar atualizando, né? Isso também é extremamente importante. Vai haver um esforço para manter a questão do IDEB, né? Porque é importante essa situação, material de qualidade para os alunos, né? E colocar algumas coisas de empreendedorismo, questão de finanças para as escolas, para as crianças, para que elas possam ver isso no futuro. A segurança, nós precisamos fazer parcerias com o Estado do Paraná para que as ações da Guarda Municipal, nós possamos integrar essas ações, né, da Polícia Militar e Guarda Municipal, aproveitando os recursos humanos que nós temos para fazer isso. Temos que fazer um mapeamento da cidade, nós precisamos ter um gabinete de crise, né, realmente funcionando, para que possam estar todo mundo no mesmo setor, no mesmo momento, quem são os representantes, e precisamos ouvir a população sobre aquilo que é prioritário, porque cada bairro, né, e aí a gente mapeia separadamente, cada bairro tem a sua especificidade, tem as suas necessidades e as suas prioridades. Então, tem que ser trabalhado essas questões, fazer um mapeamento da cidade, fazer a junção. Bom, a economia, houve realmente um problema em relação à pandemia, né? Nós tivemos empresas que reduziram o quantitativo de funcionários, demitiram, e outras aproveitaram, né, como uma oportunidade. Mas nós precisamos trabalhar muito a questão da recuperação econômica da cidade, isso é importante, né? Você trabalhar, incentivar o empreendedorismo, isso é muito importante, e ao mesmo tempo não deixar de dar o atendimento à população, aquilo que ela tem direito, né? Então, na verdade, nós temos que estabelecer um equilíbrio entre a retomada econômica e, ao mesmo tempo, não tirar o direito do cidadão de ter a assistência, de ter aquilo que ele já recebe do município, né? Então, são importantes se restabelecer a economia da cidade. A cultura, nós temos muitos artistas locais talentosos. Eu entendo que nós podemos trabalhar, principalmente na escola, com crianças e adolescentes,
a questão cultural nossa. Além de contar a nossa história, a história de Maringá, fazer trabalhos com os nossos próprios artistas, de forma que nós possamos despertar o interesse de crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, identificarmos talentos, né? A vocação dessas crianças e adolescentes e receber um determinado incentivo para que eles possam seguir carreira ou naquilo que eles desejarem. Mas eu gostaria de fazer isso, e está no meu projeto, mas fazer com os nossos próprios artistas, né, com os artistas locais. Então, levar a cultura para dentro das escolas para poder identificar talentos e dar uma determinada atenção a eles. Em decorrência da pandemia, ela vai ter que ser muito bem avaliada, porque aí nós temos as questões de home office, né, escritórios compartilhados, e quer ter não, ela vai ter que ser totalmente revista e replanejado essa situação. Mas eu entendo que é importante e que vai ter que ser avaliado no futuro a questão da mobilidade compartilhada, né, a mobilidade ativa que tem sido incentivado aí através das ciclovias, né, e outros meios, mas nós vamos ter que repensar muito nisso, na mobilidade compartilhada e na questão da mobilidade ativa. Claro que temos as situações, os corredores de ônibus exclusivos, né, ampliar essas questões, porque torna mais ágil, mais rápido e mais competitivo com os meios de transportes particulares. Mas a mobilidade compartilhada e ativa, Agora que você conhece a candidata do Progressistas, Coronel Aldilene, você tem pelo menos uma base para analisá-la e fazer as suas próprias pesquisas. Agora, quanto às propostas dela, nesse vídeo foram abordadas apenas algumas, mas se você quiser conhecer todas as propostas da candidata, você pode baixar o plano de governo dela, que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. É só você clicar no link na descrição desse vídeo, ir na seção Documentos e clicar em Plano de Governo. Maringá tem 13 candidatos e para conhecer cada um deles, você pode acessar os demais vídeos dessa websérie que estão aqui no canal. As eleições vão ocorrer no dia 15 de novembro e se houver segundo turno, a data é 29 de novembro. Então, conheça seus candidatos, saiba quais são as suas propostas. A CBN Maringá e o portal GMC Online vão estar cobrindo todo o processo eleitoral. Eu agradeço pela sua presença, muito obrigado e até o próximo vídeo.